Segue até este domingo no Parque de Exposições Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, a 12ª Expo Genética. A feira reúne os principais programas de melhoramento genético de raças zebuínas, com avanços genéticos do zebu brasileiro para a produção de carne e também para a produção leiteira. Nós vamos ao Parque de Exposições com Daniel de Paula, que tem as informações ao vivo para a gente. Senhor Daniel de Paula, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu vejo que você está ao fundo com a arquibancada do palanque de solenidades da ABCZ, Daniel. Isso mesmo, Zaidan. Muito boa tarde. Você que conhece como poucos este parque, estas instalações do Fernando Costa, né? O Parque de Exposições da Meca do Zebu. Estamos à frente aqui da pista de julgamentos e realmente aqui já estamos caminhando quase que para os finalmente aqui dessa Expo Genética. Mas ainda tem muito chão pela frente. Nós ainda temos, por exemplo, 4 leilões para transmitir, 4 dos grandes e principais leilões do Brasil. Hoje à noite nós teremos o leilão Top 100, transmitido a partir das 8h30 da noite de dentro de um dos restaurantes aqui do parque, o Armazém do Boi. Cadu Novaes e seus convidados recebendo alguns convidados para um leilão virtual, mas que vai distribuir 37 lotes de primeiríssima linha do Nelore da Fazenda Crioula. Amanhã nós teremos mais uma edição, a 5ª do leilão nacional Matrizes Premium, que a Colonial Agropecuária encabeça também com convidados muito especiais, no Tatersal Robico Carvalho, 120 matrizes de primeira, muitas doadoras, muitas novilhas candidatas a doadoras, enfim, um máximo da qualidade que a Colonial traz nos seus 50 anos de seleção. No sábado a Colonial volta à nossa programação, só que é a partir das 12 horas, ou melhor, a partir das 2 da tarde começa o leilão. 12 horas em dia nós já estaremos ao vivo no Tatersal Robico Carvalho, porque nós teremos 180 reprodutores da Colonial e do Nelore Bio. Terá aí por volta de 15 lotes, 15 touros, que tem a genética colonial, porque o Bionicão começou nessa fonte da Colonial lá em Janaúba, e a turma do Nortão das Minas Gerais vai fazer a programação, então, no sábado à tarde, nosso penúltimo compromisso, na véspera da final da Expo Genética. E no domingo, a partir de 2 da tarde também, do recinto da Leilopec, mais uma edição do leilão Naviraí Camparino, aguardadíssimo, o comentadíssimo Naviraí Camparino, Zé Humberto Vilela Martins e o Claudinho Carvalho, recebendo um monte de gente lá e o Brasil inteiro assistindo pelo Canal do Boi, o fechamento dessa grade comercial da Expo Genética, que tem, como você bem disse, todos os programas de melhoramento aqui reunidos, técnicos geneticistas pululando aqui pelas alamedas do parque e muitos deles, cada um deles, perdão, com um conhecimento mais profundo em determinados assuntos e todos eles interagindo, isso que é bonito, e as centrais, enfim, é um conglomerado de autoridades em melhoramento genético. E eu estou com uma delas aqui, meu grande amigo César Franzon, que está aqui com a gente, o cara que eu conheci em Campo Grande, na época de outras empresas, as fusões vão acontecendo, igual que as danças das cadeiras ou dos cockpits na Fórmula 1, acontece também nessas grandes empresas, grandes indústrias de genética, e o Cezão agora respondendo pela CRV Lagoa, mas aqui na programação da gente hoje para falar como presidente do CONCEIP. Nós vamos apresentar um pouquinho mais agora, porque o CEIP é cada vez mais uma realidade dentro da pecuária de corte do Brasil e a gente tem visto isso, PO ceipado, enfim, a gente vai conversar um pouquinho com o Cezão para aproveitar essa experiência dele, porque é uma manchete hoje em dia, né? Afinal de contas, o Brasil, líder mundial disparado em produção de carne, tem que ter todo um controle, porque nós temos um mercado gigantesco lá fora que depende da nossa carne. Cezão, boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Daniel. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando com você, um amigo, né? Como você já falou. É bom a gente estar sempre conversando. E como você falou, a gente ter controle, ter cada vez mais, saber onde nossos animais estão indo, o que a gente está fazendo na nossa pecuária. Eu acho que o papel do CONCEIP, junto com os programas de CEIP, é fazer justamente isso. A gente trabalha para várias raças e nós temos o objetivo de ter uma pecuária melhor, produzindo mais carne, com mais eficiência, num ambiente sustentável. CONCEIP, é Conselho do CEIP. Como é que foi formado isso? Como é que funciona esse trabalho? Esse é um trabalho que surgiu da uma Associação Nacional dos Programas de CEIP. Então, todos nós, participando dos programas de CEIP do Brasil, nos unimos porque a gente precisava de uma representatividade maior junto ao Ministério, junto aos órgãos, vamos falar assim, fiscais do Brasil. E a gente precisava ter essa representatividade, surgiu a ideia de nos juntarmos em uma associação. E assim ela se constituiu há 3 anos atrás, onde
cada um assumiu uma parte da associação para que a gente conseguisse fazer tudo isso acontecer. E a gente começou a ter mais a proximidade do Ministério, fazer com que as coisas acontecessem, a parte de genômica, a parte das avaliações, uma nova normativa para o SEIP. Então tudo isso foi criado depois que o Conceip já estava no ar. Cezão, é claro que todo mundo quer essa certificação. Quanto mais chancela tiver um produto, mais o selecionador, o produtor de genética, sente segurança de passar para o mercado. E, obviamente, o mercado fala assim, esse aí eu fecho os olhos, já tiro o dardo e acerto em qualquer lote. Sim. É assim que tem sido com vários programas. Você pode pegar todos aí, o Deltagen, Companhia de Melhoramento, PAI, todos. Montana, sim. Enfim, quase uma infinidade de programas. E a gente tem visto muito a evolução do SEIP, inclusive em gado puro, por exemplo, que na BCZ, primeira vez, uns 4, 5 anos atrás, eu já vi isso acontecer, 6 anos atrás, um animal PO ceipado, Goiás, enfim, o Brasil inteiro. É uma tendência essa questão de chancelar também com o SEIP um animal que seja puro, que já tenha, por exemplo, uma taxação de associação ou um controle da associação, melhor dizendo? Sim. Isso faz parte, eu acho que do processo do SEIP. O SEIP é uma avaliação que a gente coleta dados dos animais no nascimento, na desmama e no sobreano. Além disso, muitas das empresas conciliam uma avaliação visual. E isso faz parte porque você está tendo mais dados para o teu animal que já foi chancelado por uma BCZ, você vai ter mais o certificado do SEIP. O que o SEIP faz, na verdade? De uma safra toda dentro do programa que ele participa, o SEIP chancela apenas 30% dos indivíduos. Então, o animal seipado é a nata da produção daquele ano, da safra que ele participou. Então, muitos pecuaristas, muitos produtores do PO estão procurando os programas, já fazem parte desses programas e alguns produtores do SEIP já estão indo para o caminho do PO também. O Brasil é uma nação, a gente tem aí várias jurisprudências, etc. Hoje em dia existe um consenso muito grande das pessoas fazerem isso daí e a gente tem visto comercialização de animais desse tipo em shoppings ou em leilões de toda forma, e esse intercâmbio de genética não interfere em nada num programa tal ou os dados da NCP, eles confirmam os do SEIP, os do SEIP corroboram o que, por exemplo, vem do PMGZ ou do GenePlus, enfim, isso não conflita, né? De maneira alguma, eles não têm conflito, eles se confirmam, foi o que você acabou de falar, e a gente acaba tendo mais uma chancela para um animal que está sendo melhorado e coletadas informações no campo. E lógico, dá um norte para o produtor também. O produtor às vezes ele fica, o que eu vou usar? Tem tanta opção no mercado, com tantos touros que se tem hoje disponível, para onde eu vou levar o meu rebanho? A gente fala que o SEIP é muito mais uma ferramenta de rebanho como um todo, não só como de seleção. Quem faz sua seleção de PO, faz sua seleção de PO, continue selecionando, e o SEIP vem para complementar isso de outras formas, até em rebanhos de animais cara limpa, que pode ajudar esses rebanhos a melhorarem muito a eficiência e produção de carne, né? Porque a gente produz carne e é o que a gente precisa para o nosso mercado e para vender isso para fora do Brasil. Que bacana, porque quanto mais segurança tiver, quanto mais garantias tiver, obviamente a tendência é a valorização, inclusive, de animais com essas duas chancelas. A valorização a gente tem visto nos leilões que são animais muito procurados e bem valorizados. É uma tendência. Então é uma prestação de serviços, que tem gente que tem a responsabilidade de buscar avaliação, até a sogra. Olha, vem cá, sogra, vê se aqui está prestando, posso vender, tá bom de aprumo, tá bom de Uber, tá bom de garupa, né, de casta, não, pode vender. Então tem muita avaliação, e cada um tem o seu critério, obviamente. O mercado tem reconhecido isso. A prova e a liquidez que nós temos esse ano de 2019 está extraordinário. Acho que todo mundo está respirando com mais vontade, eu acho, um pouquinho mais, né, Cezão? A tendência é, depois que o pessoal sair da patinação que estava fazendo esses anos todos, a tendência é começar a escalar, né? A gente já viu uma melhoria de mercado aí, tá nítida, né? O que a gente tá vendo nos leilões agora, e a gente tá vendo o mercado boi gordo também reagir. A gente vê bezerro, aí vem uma cadeia, né? Uma reação em cadeia, e eu acho que tudo tem exportação aumentando bastante. Isso tudo tem a levar a otimismo e todo mundo melhorar cada vez mais, conseguir atingir os objetivos que a gente precisa. Que o Brasil, acho que chegou a hora da virada, né? Tá chegando a hora e a gente tá conseguindo fazer. Pelo menos a pecuária tá começando a acontecer, na minha opinião. E é mais uma vez uma contribuição
enorme, imensa para a economia do Brasil. Agradecer demais aqui o César Franzon, que está aqui representando o CONCEIP, né, o Conselho do CEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção, concedido pelo Ministério da Agricultura a algumas empresas que têm essa concessão para certificar os 30% melhores animais de cada safra, dependendo de todos os programas, na verdade. E isso a gente tem mostrado isso nas reportagens que eu tenho feito, é CEIP para lá, CEIP para cá, em todo lugar, e isso é muito legal. E a valorização dos animais é cada vez maior. O pessoal está dando muita importância. Por isso que a gente trouxe aqui o Cezão para falar a respeito disso. Ele que tem participado, inclusive na nossa programação nos últimos dias, nos grandes leilões que temos transmitido, de grandes aquisições com parceiros que a Serra Legal está fazendo. O Koshi Katayama, um dos touros mais comentados desse ano de 2019. Esse cara aqui, junto com o grupo Caminho, lá de Araçatuba, acabou investindo nesse grande raçador do Katayama. Foi um momento bonito da pecuária esse sábado, né? Foi um momento muito bonito. Para nós está sendo um divisor de águas, né? A gente está conseguindo fazer uma diferença de mercado, realmente adquirindo os melhores animais que a gente pôde conseguir e comprar com os parceiros, nesses leilões que antecedem a semana da Expogenética. E a gente vem investindo mais, acho que tem mais para vir por aí ainda até o final da semana. Mas a disputa tá bonita. E aqui da heterose também, não vou falar porque eu posso falar agora de fora aqui, a gente está vendo a CRV, Alta Genética, Cemex, nossa parceira, e tantas outras, todas elas reunidas aqui. Alguns são prestadores, outros são difusores de genética coletada nessas fazendas. E eu falo porque eu estava lá no leilão sábado em Guararapes, Koshi Katayama foi vendido por um preço recorde, uma hora da história da Katayama, do grupo Katayama, comemorando 20 anos de leilão, por 309 mil, metade dele. Uma valorização, não foi um preço, foi uma valorização justíssima. Só para você ter uma ideia, Zaidan, o coxo foi vendido por esse valor, né, em 30 parcelas, né, para a CRV e também para o Grupo Caminho. O Zé Abrão foi um dos novos proprietários, os sócios da Katayama. E na sexta-feira, a venda de sêmen dele, das 7.600 doses vendidas na sexta-feira, um dia antes dele ser vendido, ele já tinha comercializado 6 mil doses. Então quem comprou já tem essas doses para contabilizar no seu ganho. Você já ganhou antes de pagar. Então isso é muito legal. E essa valorização acontece para que essa roda gigante da pecuária brasileira se movimentar.